Karl Marx, A Guerra Civil na França, editorial Boitempo, edição 2011. A Guerra Civil na França, capítulo 1º rascunho. O governo de defesa. Item, a comuna. Páginas 116 a 122. Subitem 1. Medidas para a classe trabalhadora. Supressão do trabalho noturno para padeiros e diaristas, em 20 de abril. Abolição das oficinas públicas e privadas, da jurisdição privada usurpada pelos senhores dos moinhos, etc. Manufatureiros, empregadores, grandes e pequenos, que fazia destes ao mesmo tempo juízes, executores, beneficiários e partes nas disputas, dando a eles o direito a um código penal próprio, permitindo-os roubar o salário dos trabalhadores por meio de multas e descontos a títulos de punição e etc. Estabelecimento de penalidades sobre os empregadores no caso de infração dessa lei. Exigência de devolução aos trabalhadores das multas e descontos efetuados a partir de 18 de março, citado em 27 de abril. Suspensão da venda de artigos penhorados nas casas de penhores de 29 de março. Um grande número de oficinas manufatureiras e manufaturas foi fechado em Paris depois que os proprietários fugiram. Esse é o velho método dos capitalistas industriais que se consideram autorizados pela ação espontânea das leis da economia política, não apenas a extrair o lucro sobre o trabalho, já que eles encarnam a condição do trabalho, mas também interrompê-lo inteiramente e lançar os trabalhadores ao chão, produzindo uma crise artificial sempre que uma revolução vitoriosa ameaça a ordem de seu sistema. A Comuna, muito sabiamente, formou uma comissão que, em cooperação com delegados escolhidos por diferentes ramos do comércio, investigará os meios de transferir as oficinas e as manufaturas abandonadas à sociedade cooperativa de trabalhadores, com alguma indenização para os desertores capitalistas, de 16 de abril. Essa comissão deverá também levantar estatísticas das oficinas abandonadas. A Comuna deu ordem a maiores ou prefeituras, nota da tradução, quanto à indenização de 75 cêntimos, não fazer qualquer distinção entre as mulheres chamadas de ilegítimas, as mães e as viúvas dos guardas nacionais. As prostitutas públicas, até então mantidas em Paris para os homens da ordem, porém mantidas para sua segurança em condição de servidão pessoal sob o domínio arbitrário da polícia, foram libertadas de sua escravidão degradante pela Comuna, que não obstante varreu o solo sobre o qual a prostituição floresce, bem como os homens que a alimentam. Obviamente, as prostitutas mais grudadas ou graduadas, as cocotes, eram sob o governo da ordem não as escravas, mas as senhoras da polícia e dos governantes. Não houve tempo, é claro, para reorganizar a instrução pública, educação. Mas, ao remover dela o elemento religioso e clerical, a Comuna tomou a iniciativa da emancipação mental do povo. Formou uma comissão para a organização de l'enseignement, nota da tradução, do ensino primário, elementar e profissional, 28 de abril. Ordenou que todos os materiais didáticos, como livros, mapas, papel, etc., fossem dados gratuitamente aos professores, que doravante passam a recebê-los das respectivas maiores ou prefeituras às quais pertencem. E nenhum professor é permitido, sob nenhum pretexto, exigir de seus pupilos pagamento por esses materiais, 28 de abril. Lojas de penhores. Todos os bilhetes de penhor para artigos de vestuário, móveis, roupas de cama, livros, leitos e instrumentos de trabalho datados anteriormente em 25 de abril de 1871 e que não ultrapassem o valor de 20 francos poderão ser descontados gratuitamente a partir de 12 de maio deste ano. Nota da tradução, texto em francês. 7 de maio. Segundo subitem, medidas para a classe trabalhadora, mas principalmente para as classes médias. Devolução integral a partir de abril do valor dos aluguéis de casas referentes aos últimos 3 trimestres. Quem tiver pago qualquer desses 3 trimestres terá direito a descontar essa soma dos futuros pagamentos. A mesma lei valerá no caso dos apartamentos mobiliados. Nenhuma ordem de cobrança poderá ser emitida pelos proprietários nos próximos 3 meses, 29 de março. Échange, pagamento de dívidas de letras de câmbio, vencimento das letras. Estão suspensas todas as execuções por letras de câmbio vencidas, 12 de abril. Todos os papéis comerciais desse tipo devem ser repagos em um prazo estendido por 2 anos, a começar no próximo 15 de julho, não sendo a dívida acrescida de juros. O valor total das garantias devidas divididas em 8 capar, nota da tradução, parcelas,
iguais poderá ser pago trimestralmente, primeiro trimestre a contar a partir de 15 de julho. Execuções judiciais serão permitidas apenas sobre esses pagamentos parciais depois de vencidos, 16 de abril. As leis de default sobre arrendamentos e letras de câmbio levarão à falência a maioria dos respeitáveis lojistas de Paris. Os notários, huissiers, nota da tradução, oficiais de justiça, leiloeiros, cobradores e outros oficiais judiciais que até então fizeram fortuna com suas funções, agora são transformados em agentes da comuna, dela recebendo salários fixos como qualquer outro trabalhador. Tendo fugido os professores da École de Médecine, nota da tradução, Escola de Medicina, a comuna formou uma comissão para a fundação de universidades livres, não mais para parasitas estatais. Deu-se aos estudantes aprovados em seus exames os meios de praticar independentemente dos títulos de doutor, títulos a serem conferidos pela faculdade. Diante da fuga dos juízes do Tribunal Civil do Sena, que, como outros magistrados, estão sempre prontos a servir sob qualquer tipo de governo, a comuna nomeou um advogado para a execução das tarefas mais urgentes, até a reorganização dos tribunais com base no sufrágio universal. 26 de abril. Subitem 3. Medidas gerais. Abolição do alistamento. Na atual guerra, todo homem apto, guarda nacional, deve servir. Medida excelente para livrar Paris de todos os traidores e covardes que nela se escondiam. 29 de março. Supressão dos jogos de azar. 2 de abril. A Igreja é separada do Estado. O orçamento religioso é suprimido. Todos os estados clericais são declarados propriedades nacionais. 3 de abril. A comuna, depois de investigações a partir das denúncias privadas, descobriu que, além da velha guilhotina, o governo da ordem comandara a construção de uma nova, mais funcional e portátil, pagando adiantado. A comuna, em 6 de abril, ordenou a queima pública das 2 guilhotinas. Os jornais de Versailles, ecoados pela imprensa da ordem em todo o mundo, divulgaram que o povo de Paris queimaram as guilhotinas em protesto contra a sede de sangue dos comunards. 6 de abril. Todos os prisioneiros políticos foram libertados imediatamente após a Revolução de 18 de março. Mas a comuna sabia que, sob o regime de Luiz Bonaparte, de seu virtuoso sucessor, o governo de defesa, muita gente fora simplesmente encarcerada sem nenhuma acusação, além de serem politicamente suspeitos. Assim, a comuna encarregou um de seus membros, Proton, de realizar uma investigação. 150 pessoas foram libertadas por ele, e quais, tendo sido presas haviam 6 meses, ainda não haviam sido submetidas a nenhum exame judicial. Muitas delas, já presas sob Bonaparte, havia estado na prisão por 1 ano sem nenhuma acusação ou exame judicial. 9 de abril. Esse fato tão característico do governo de defesa enfureceu-os. Afirmaram que a comuna havia libertado todos os criminosos. Mas quem libertou criminosos condenados? O falsificador Jules Favre. Mal chegaram ao poder, eles se apressaram em libertar Pic e Taillefer, condenados por furto e falsificação no caso do Étendard. Um desses homens, Taillefer, ousando retornar a Paris, foi reconduzido ao seu confortável lar. Mas isso não é tudo. Na Maison Centrale, ou capelas ou prisões de Versailles, sob a condição de ingressarem no exército, nas Maisons Centrales ou prisões de toda a França, ladrões condenados foram postos em liberdade pelo governo de Versailles sob a condição de que ingressassem no exército do Senhor Thiers. Decretação da demolição da coluna da Place Vendôme como um monumento de barbarismo, símbolo da força bruta e da falsa glória, afirmação de militarismo, negação do direito internacional. 12 de abril. Declaração da validade da eleição de Frankel, membro alemão da Internacional para a Comuna, considerando que a bandeira da Comuna é a da República Universal e que nela estrangeiros podem ter um assento. 4 de abril. Frankel foi, em seguida, escolhido como membro da executiva da Comuna. 21 de abril. O Journal of inaugurou a publicidade das reuniões da Comuna. 15 de abril. Decreto de Pascal Grousseau para a proteção dos estrangeiros contra requisições. Nunca um governo em Paris foi tão cortês com os estrangeiros. 27 de abril. A Comuna aboliu os juramentos políticos e profissionais. 27 de abril. Destruição do monumento chamado Capelle Expiatoire de Louis XVI. Nota da tradução: Capela Expiatória de Luís XVI. A Rua d'Anjou Saint-Thérèse. Obra da Chambre Introuvável, de 1816, 7 de maio. Quarto subitem, medidas de segurança pública.
Desarmamento dos guardas nacionais legalistas, 30 de março. A Comuna declara incompatibilidade entre patentes de suas fileiras e as de Versailles, 29 de março. Decreto de represálias, nunca executado, preso apenas confrades religiosos, o arcebispo de Paris e o cura de Madeleine. Todos os funcionários do colégio dos jesuítas, os encarregados de todas as igrejas principais, parte desses confrades foram detidos como reféns. Parte como conspiradores por Versailles, outra parte porque tentaram salvar as propriedades da igreja das mãos da Comuna, 16 de abril. Os monarquistas fazem guerra como selvagens, fuzilam prisioneiros, assassinam os feridos, incendeiam as ambulâncias. As tropas apontam os seus rifles para o alto, mas depois disparam traiçoeiramente. Declaração da Comuna. Sobre esse decreto de represálias cabem as considerações. Em primeiro lugar, homens de todas as camadas da sociedade parisiense, após o êxodo dos capitalistas, dos preguiçosos e dos parasitas, interpuseram-se em Versalhes a fim de parar a guerra civil, exceto o clero de Paris. O arcebispo e o cura de Madeleine escreveram a Thiers apenas porque se opunham à efusão de seu próprio sangue, na qualidade de reféns. Em segundo lugar, a publicação pela Comuna do decreto de represálias não faz cessar a tomada de reféns, etc., e o tratamento atroz dispensados aos prisioneiros de Versailles pelos soldados de Paris detidos e dos guardas nacionais. Só cessou para ser retomado com fúria redobrada tão logo o governo de Versailles percebeu que a Comuna era muito humana para executar os decretos de 6 de abril. A partir de então, o assassínio voltou a ser feito em atacado. A Comuna não executou nenhum refém, nenhum prisioneiro, nem mesmo qualquer dos oficiais gendarmes que, sob o disfarce de guardas nacionais, entraram em Paris como espiões e foram apenas detidos. Emboscada do reduto de Clamart, 2 de maio. Estação ferroviária em mãos dos parisienses. Massacre, ataque com baionetas. O 22º Batalhão de Caçadores, Gallifet, dispara sobre soldados de linha a queima-roupa sem qualquer formalidade. 2 de maio. Reduto de Moulins-Saquet, situado entre Forty-Is e Montreuil, emboscada no meio da noite devido à traição do comandante Gallieni, que venderá a senha às tropas de Versailles, soldados federais surpreendidos em suas camas, dormindo, quando parte deles massacrados. 4 de maio. 25 de abril. 4 guardas nacionais. O fato foi constatado por comissários enviados a Bicêtre, onde se encontrava o único sobrevivente dos 4 homens em Belle Épine, próximo a Villefranche. Seu nome é Schaffer. Esses homens, tendo sido cercados por caçadores montados incapazes de resistir, foram rendidos desarmados, nada sendo feito pelos soldados contra eles. Mas eis que chega o capitão dos caçadores e dispara sobre eles, um após o outro, com seu revólver. Deixou-os lá, estendidos no chão. Schaffer, gravemente ferido, sobreviveu. 13 soldados de linha foram feitos prisioneiros na estação ferroviária de Clamart. Foram fuzilados a queima-roupa, e todos os prisioneiros usando uniformes de linha que chegaram em Versalhes serão executados assim que as dúvidas sobre sua identidade forem esclarecidas. Liberté em Versalhes. Liberdade em Versalhes. Alexander Dumas Fios, agora em Versalhes, relata que um jovem no exercício das funções de general, é incerto se ele possuía ou não a patente, foi fuzilado por ordem de um general bonapartista depois de ter manchado sob custódia algumas centenas de jardas pela estrada. Machado, desculpa. Alguns cadáveres de guardas nacionais, calcinés, nota da tradução, carbonizados, foram transportados pela ambulância da imprensa de Termes, Méthode, 20 de abril. Eles não têm direito a ambulâncias. Thierry Blanc, arcebispo-general Chance, Thierry disse que seus bonapartistas devem ter gostado de ter sido fuzilados. Apreensões em casas, etc. Casimir Bois, nomeado presidente de uma comissão de inquérito. Nota da tradução, Casimir Bois, nome presidente de uma comissão d'enquête. Sobre os atos dos ditadores de 4 de setembro em 14 de abril. Casas privadas invadidas e papéis apreendidos, mas nenhuma parte de mobília foi levada e vendida em leilão. Papéis do confrade de 4 de setembro, de Thiers, etc. e da polícia bonapartista. Por exemplo, no Hotel de la Font, inspetor-geral de prisões. 11 de abril, nota da tradução, texto em francês. As casas, propriedades de Thierry e companhia, tal como a dos traidores, foram revistadas, mas apenas papéis foram confiscados. Prisões entre suas próprias fileiras.
Isso choca o burguês que tanto anseia por ídolos políticos e grandes homens. É provocante. Daily News, 6 de maio, correspondente em Paris. Porém, é desencorajador. Que qualquer que possa ser a autoridade que a comuna possui, o fato é que ela está sempre trocando de mãos, de modo que hoje não sabemos com quem o poder estará amanhã. Em todas essas eternas mudanças, vê-se mais do que nunca a necessidade de uma mão que presida. A comuna é uma concorrência de átomos equivalentes, cada um deles com o ciúme do outro, e nenhum deles investido de controle supremo sobre os outros. Supressão dos jornais. Quinto subitem, medidas financeiras. Ver Daily News, 6 de maio, principal edição para a guerra. Apenas 8.928 francos de Saissé. Nota da tradução, espadachins, aqui bandidos. Todos tomados de eclesiásticos, etc. Vengue, 6 de maio. Continuaremos a leitura do item A Comuna, o surgimento da Comuna e o Comitê Central, que fica entre as páginas 122 e 132, no próximo vídeo. Obrigada.